Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, lição 8. A lição 8 tem o tema A Disciplina na Igreja, né? Porque toda igreja tem que ter disciplina, tem que ter organização, né? Quando alguém cair em alguma falta, cair em algum erro, ele possa passar por uma disciplina para que isso possa ser tratado. Primeiro trimestre de 2024, como você já sabe, tem um tema: Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Porque a vocação da igreja no mundo é o quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Essa foi a ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos, para que eles continuassem o trabalho que foi iniciado por Jesus Cristo, pregar o evangelho a todos, o evangelho de renúncia, um evangelho de transformação, um evangelho de transformação que salva o mais vil pecador. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo. Eu sei, muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos, comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, que vê através do vídeo que tipo de vaso você é. Quero dizer a você muito obrigado por estar aqui junto conosco. Se estiver realmente gostando do conteúdo, se for possível, indique nosso canal para mais alguém. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 5 do versículo 6, no versículo 6, mas nós vamos ler até o versículo 8. Né? Estamos ainda também com o livro de apoio da lição do primeiro trimestre de 2024. Né? Esse livro foi cedido para nós pela livraria Café Teológico, que é aqui parceira do canal, que tem nos ajudado, tem contribuído para esse canal. E nós vamos colocar uma pergunta no canal e quem responder vai ser o ganhador desse livro. O ano passado, enviamos um livro para a irmã que ganhou, mas só que infelizmente o correio não entregou. Estou esperando ela me enviar um endereço novamente, que eu perdi o endereço dela, e vou enviar os dois livros que ela ganhou, do terceiro trimestre e do quarto trimestre, né? Porque é cedido pela Livraria Café Teológico, o card dela vai aparecer aí no vídeo, e a Livraria Café Teológico é uma das livrarias melhores aqui do estado, uma das melhores livrarias aqui do estado de Pernambuco, que se encontra aqui na cidade de Abre Lima. Viu? Você entra lá no Instagram dele, vai ver, ele tem tudo que você precisa de livro, de Bíblia, comentário bíblico, literatura, tudo que você precisa para montar a sua livraria de cultura cristã, eles têm. Você procura lá o diácono Heitor e a sua esposa, irmã Sueli, tem aí o WhatsApp deles também, você entra, conversa com ele. Se morar aqui em Abre Lima, a livraria Café Teológico, ela fica em frente ao Templo Central da EADALP, aqui na Avenida Brasil. Mas se você morar em outro estado, em outra cidade, só é você entrar em contato com ele, que ele envia pelos correios para você, para todo o Brasil. Amém? Livraria Café Teológico, sua livraria de cultura cristã, que é parceira aqui do canal. Nossa leitura diária se encontra, como já disse, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Mas vamos ler até o versículo 8, que diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-o, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá vendo? Com os asmos, ele não leva fermento. Por isso que ele diz: façamos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Não façamos, né, com festa com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, né? Porque Jesus, ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Então agora nós somos o quê? Nova criatura. E o fermento a gente sabe que quando ele passa, né, ele se espalha rapidamente por toda a massa. E dessa mesma forma que Paulo está ilustrando isso aqui é o pecado. O fermento o pecado, ele se espalha. Quando se espalha, vai ser prejudicial, que vai afetar muitas pessoas, né? Não é uma só, afeta muitas. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, que é a nossa leitura bíblica em classe, que tem como epígrafe o poder contagioso do pecado, né? Porque o pecado, ele contagia, né? E leva muita gente por esse caminho, e um caminho do erro, um caminho, né, que faz com que o homem perca a sua comunhão com Deus.
1 Coríntios capítulo 5, verso 6, diz assim: Paulo adverte aos coríntios sobre o perigo de tolerar o pecado dentro da igreja cristã, comparando ao fermento que leveda toda a massa. Tá vendo? É um perigo, né? O pecado, tolerar o pecado dentro da igreja. E se deixar o pecado dentro da igreja à vontade, ele vai contaminar toda a igreja. Então o pecado ele tem que ser o quê? Tratado. Aquele que pecou, ele tem que passar por uma disciplina, para ele ser exemplo para os outros, para que os outros não caiam, né, da mesma forma, se enveredem por este caminho como o outro se enveredou, pelo caminho do pecado. Então, ele tem que ser tratado, ele não tem que ser tolerado, ele tem que ser tratado. E aquele que pecou, passar por uma disciplina, para ser exemplo para os demais. Continua. Assim como o fermento se espalha rapidamente pela massa de farinha, o pecado pode se infiltrar e contaminar a igreja se não for tratado com seriedade. Então ele tem que ser tratado o quê? Com seriedade. Não é brincadeira. Tem que ser tratado com seriedade, porque o pecado é uma coisa séria. Pecado a gente sabe. Ele não pode deixar ele à vontade dentro da igreja. Ele tem que ser tratado e tolerado. A complacência diante do pecado é um convite para a decadência espiritual e a desonra ao nome de Cristo. Né? É uma decadência espiritual. E é uma desonra ao nome de Cristo. Por isso que o pecado ele não pode ser tolerado. Ele tem que ser o quê? Tratado. Na época de Moisés, quando alguém pecava, ele era o quê? Apedrejado. Né? E muitas vezes em praça pública, para todo mundo ver. Para ser exemplo para os demais. Hoje não. Hoje tem uma disciplina que trata aquele que se enveredou pelo caminho do pecado. E depois ele continua no seio da igreja. Então, é uma coisa séria, não é brincadeira. Ele tem que ser tratado e tratado de uma forma para que os outros vejam que aquele que caiu pelo caminho do erro passou pela disciplina e seja exemplo para aqueles que estão da igreja. Ele não pode deixar ele à vontade, porque se deixar o pecado à vontade, ele vai contaminar todos que estão ali. Então, Paulo deixa bem claro que ele não pode ser tolerado da igreja. É um perigo tolerar o pecado da igreja. E muitos vão ver que alguém está andando no pecado e não aconteceu nada com ele, vai querer se enveredar por esse caminho também e vai achar que não vai acontecer nada com ele também. Vai dizer assim, não, se fulano pecou, não aconteceu nada, por que vai acontecer comigo? Né? Muitos acham assim, mas isso tem que ser o quê? Tratado, não tolerado, porque é um perigo. E ele contagia, se deixar ele à vontade, ele vai contagiar a muitos outros irmãos e irmãs da igreja. Então, a gente ora para que Deus dê discernimento aos líderes, para quando acontecer algum pecado, alguém pecar, ele possa ser tratado e não tolerado. Amém?